Olá, como você tá? Tá bem? Eu espero que esteja bem. Eu sou o professor Bruno Carvalho, eu sou seu companheiro de estudos aqui. Nós vamos olhar para o Trilhas de Aprendizagem e vamos analisar algumas coisas e eu preciso muito de você, porque nem tudo a gente vai ver na íntegra. Mas aí, o que eu pedi para você fazer, corre lá no Trilhas, tira dúvida, chama o professor no Classroom que vai dar tudo certo. E nós vamos começar com um assunto que está aí em todos os lugares. Sério, verdade. Anúncio publicitário. Para que serve e para quem? Vai me dizer que você nunca viu uma publicidade por aí? Ah, viu. Se você assiste reality show, se você assiste TV, ouve rádio, tá na internet, você vê o tempo todo. Dá uma olhada nessa imagem no próximo slide. Esse garoto está na frente de um monitor e lá está saindo um lanche, uma bebida, um tênis, uma batata, um rádio, um controle de videogame. Todas essas coisas são estímulos que tentam nos convencer de comprar, adquirir ou fazer alguma coisa. O texto publicitário, a propaganda, então, é um texto onde o planejamento gráfico ele pode incluir muita coisa. Ele não só pode, ele inclui e precisa disso. Por quê? Porque a ideia é te convencer que você precisa daquilo, que você precisa fazer determinada coisa, que você precisa correr e comprar um tênis, por exemplo. E às vezes a gente nem precisa. Mas a ideia da publicidade é justamente essa, trabalhar com essas cores, com essas imagens, para tentar nos convencer. Então, vamos pensar um pouco em estrutura desse tipo de texto, né? O anúncio publicitário, basicamente, é um texto que tem características marcantes. Marcantes em que sentido? A começar pela linguagem. Nós utilizamos um misto de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que é isso? Linguagem verbal é a linguagem das palavras, é então o texto escrito. E a linguagem não verbal são aquelas coisas que comunicam sem o uso de palavras. Por exemplo, uma flor pode comunicar alguma coisa de ternura, coração. Bolinhas no refrigerante pode comunicar alguma coisa, pode te dar sede. Quando alguém faz uma cara feia, quando alguém boceja, a pessoa não precisa necessariamente usar nenhuma frase, nenhuma palavra para comunicar que ela está cansada, ou que ela está brava, que ela está irritada, enfim. Nós fazemos leitura de tudo. Não lemos só as palavras, nós lemos as cores, nós lemos os tons, nós lemos as fisionomias, então nós fazemos leitura de tudo. E é por isso que o texto publicitário, que normalmente vem com a TV, com a internet, ele precisa mostrar o texto, mas mostrar também uma cor, um som. E a ideia é que essa linguagem seja simples. Por que simples? Porque ela precisa te convencer. E se ela precisa te convencer, ela precisa grudar, como um chiclete. Sabe aquelas musiquinhas de propaganda que ficam na cabeça e você canta, às vezes, sem querer? Pois é, isso é de propósito. Os textos precisam ser curtos, persuasivos e também atrativos, criativos. Curtos porque ninguém fica parado por horas lendo uma propaganda. Então, são frases de efeito rápidas que entram na memória e você acaba reproduzindo aquilo em algum outro momento. Persuasivos é essa ideia de eu vou te convencer, você precisa comprar, sei lá, uma caneta que escreve no gelo. De cara a gente pensa, não preciso de uma caneta que escreve no gelo. Mas aí o texto é tão atrativo, a ideia é tão persuasiva que você acaba se convencendo de que você precisa daquilo. Outras coisas importantes de se citar são os verbos no imperativo. Verbos são aquelas ações, certo? Imperativo é só lembrar do imperador, é aquele que dá ordem, aquele que manda. Os verbos, então, são assim, eles nos dão ordem. Compre isso, faça aquilo, demonstre seu amor, coisas assim, que nos dá
comandas, faz com que a gente queira e acabe, às vezes, tomando alguma atitude. Humor, ironia e criatividade também são coisas pontuais desse gênero textual. Por quê? Porque todo mundo gosta de alguma coisa leve, para dar risada. Ironia, aquele... será que é isso mesmo? E às vezes as marcas usam da ironia para atacar uma outra de forma bem velada, bem escondida. E criatividade é isso. Se eu quero convencer você de comprar alguma coisa, eu tenho que ser muito criativo para que você realmente acredite que precise daquilo. E aí, a gente vai analisar agora, falando um pouco de ambiguidade. Ambiguidade é a mesma coisa que duplo sentido. Às vezes, as propagandas elas fazem isso. Ela tem um duplo sentido, ou seja, você pode pensar que é uma coisa, mas também pode pensar que é outra. E às vezes é as duas. Vamos olhar a tira que está nesse slide? Está lá na página 16, se você quiser ver com mais detalhe. O Armandinho está com uma placa que está escrito "Vendo pôr do sol". Aí chega um homem e pergunta: "Quanto quer pelo pôr do sol?" Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. E aí cria-se a confusão. Vendo o pôr do sol pode ser estou vendendo ou estou olhando. E aí eu criei também um quiz para você fazer um joguinho. Pensando nessa aula, aponta depois a câmera do celular para esse QR Code, usa o tablet para acessar. Tem um quiz com as características da propaganda. Dá para jogar lá e você vai ter a resposta no final do quiz. Aparece se você acertou, se você errou e em quanto tempo você fez. E também tem um verdadeiro ou falso. Além disso, você pode acessar o site da ABRA, que é a Academia Brasileira de Arte. Lá você pode encontrar várias propagandas legais, criativas, premiadas no mundo todo. E por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Que eu tenha feito uma boa propaganda da minha aula. Beleza? Até a próxima. Um beijão a todos.